E aí, bom, gravando um vídeo aqui para falar sobre o tema que monopolizou o debate ontem, que foi a prisão do Daniel Silveira, se estava certo o que o STF fez, se não estava, a decisão do Alexandre de Moraes, a questão do flagrante, enfim. Ontem esse assunto aí mobilizou tanto as redes sociais, as instituições, Brasília, todo mundo. Eu mesmo fiquei o dia inteiro debatendo esse assunto até tomar mais ou menos uma posição, porque é um tema, enfim, muito difícil e que tem vários pontos de vista. A própria comunidade jurídica está muito dividida nesse assunto. Então eu resolvi gravar esse vídeo para expor as diferenças entre quem concorda com a decisão do ministro, quem não concorda, e os pontos que são que dá para debater esse assunto e os que não dão, né? Os que são óbvios, que tem algum tipo de consenso. Primeiro, a exceção de alguns poucos bolsonaristas, né, que dizem que não tem nada demais no que o Daniel Silveira disse, etc., que estão ali tentando passar um pano, e a gente vai desconsiderar a opinião deles, né, e considerar apenas opiniões sérias e que tem algum embasamento nessa questão. Então, é inegável que houve crime na fala dele. Houve crime, né? Tanto a Lei de Segurança Nacional, que antes tinha muito esquerdista que reclamava dela, né? Porque é uma lei da ditadura e etc. E esquece de dizer que mesmo sendo um resquício da ditadura, é uma lei que foi ali recebida pela Constituição Cidadã de 88. Então, enfim, o Daniel Silveira, na fala dele, ele ameaça em diversos momentos, né? Ele fala sobre as 5, sobre destituição dos ministros. Então é óbvio que ele afrontou a Lei de Segurança Nacional, isso todo mundo concorda, né? E, claro, também cometeu crimes contra a honra ali do Edson Fachin e de demais ministros, fazendo insinuações que provavelmente ele também vai ter que responder processo por elas. E o terceiro, que o inquérito ali que ele foi julgado no caso dos atos antidemocráticos é um inquérito legal, constitucional, que está tendo seu andamento correto, diferentemente daquele inquérito das fake news, que acabou resultando até em censura de revista, da censura da Cruzoé aquela vez. Então vamos lá, eu separei 4 pontos que são os 4 pontos que estão sendo mais discutidos nesse assunto e que tem boas visões sobre ser a favor ou contra. O primeiro, muita gente está dizendo que é a questão do mandado de prisão em flagrante, que não daria para ter mandado de prisão e a prisão em flagrante junto ali da decisão do ministro, porque ou é uma coisa ou seria outra, né? E também o fato do próprio judiciário dizer que houve flagrante. Quando tem crime em flagrante, geralmente o agente ali leva o sujeito preso ali na hora, leva para a delegacia e lá decide, né? O Poder Judiciário vai decidir depois se houve flagrante, se não houve, etc. Como é um caso diferente aqui num inquérito aberto da PGR, do Supremo Tribunal Federal, os ritos acabam sendo um pouco diferentes. E também, né, essa já é de quem concorda ali com a decisão do ministro, de que o deputado tem imunidade material. Então precisaria de alguém para ratificar essa decisão do próprio Poder Judiciário, no caso o ministro Alexandre de Moraes, para fazer esse chamado mandado de prisão em flagrante. É claro que é um caso atípico, né? Não é todo dia que a gente tem que ver esse tipo de decisão contra um parlamentar, né? O segundo ponto que está sendo muito debatido é a questão da imunidade parlamentar, né? Muita gente alega que o deputado ele tem imunidade sobre as opiniões, palavras e votos, e realmente tem, né? Acho que é o artigo 52 ou 53 que versa sobre isso. E os que concordam com a opinião do Alexandre de Moraes, ele mesmo diz que a imunidade parlamentar, claro, ela é sagrada, né? Ela tem que ser respeitada, mas quando o parlamentar está desempenhando a sua função, a profissão dele, né? E aí o ministro justifica que nesse caso ele ultrapassou todos os limites, ele não estava ali na profissão dele, ou fazendo uma opinião, ou dando algum voto para algo. Ele estava ali na casa dele gravando um vídeo, atacando todo mundo, chamando todo mundo do que ele bem entendia. É claro que quem define essa linha do que é a imunidade parlamentar, do que já não é mais imunidade parlamentar, é o judiciário. Então tem que ter, claro, ali uma jurisprudência estável, tem que ser bem criterioso, tem que ser bem cuidadoso e analisar cada caso concreto, né? O terceiro ponto é a definição
da definição de flagrante nesse caso, né? E esse foi o que mais foi debatido e tem muitos pontos de vista, né? O primeiro, a pergunta que tem que se fazer é se o vídeo é perpétuo. Ou seja, esse meu vídeo aqui, se eu estiver falando alguma besteira aqui, e eu posso incorrer nisso, daqui a algum tempo eu vou ser julgado por uma besteira que eu falei aqui nesse vídeo, caso esse vídeo esteja sendo compartilhado daqui a alguns anos? Eis a questão, né? Por outro lado, né, os que defendem a decisão do ministro dizem que não há tempo definido para flagrante, né? Inclusive há casos de mais de 24 horas após o cometimento do crime que o sujeito foi preso em flagrante, né? E no caso ali do Daniel Silveira até nem passou de 24 horas, foi no mesmo dia após ali o Alexandre de Moraes ter visto esse vídeo, ele fez um mandado ali de prisão, né? Por outro lado, o que diz também aqui, eu separei uma frase do Miguel Reale Júnior, que ele disse que a prisão seria legal porque o crime é permanente, oprime continuamente a honra e a segurança. Justamente por ser um vídeo, qualquer um entrar no YouTube vai poder ver esse vídeo e ele estaria ali oprimindo continuamente e cometendo crime continuamente. Esse é claro, né, que é um caso bem delicado, né? Inclusive está sendo dito nas redes sociais aí, estão revivendo um vídeo do Vadi Damus, do PT, em que ele fala claramente, ipsis literis, que o STF tem que ser fechado. O Vadi Damus, inclusive, que era da OAB do Rio de Janeiro, né, dizendo esse tipo de barbaridade. E à época ninguém fez nada. Se o vídeo é permanente, ou seja, se o cometimento de crime ele continua existindo, o Vadi Damus também deveria ser responsabilizado por um vídeo que ele gravou acho que há 4 anos atrás, né? Lá ele está dizendo, acho que até mais claro que o Daniel Silveira, que o STF teria que ser fechado. Então, fica essas questões aí para debate, tanto quando você fala de legislação eleitoral, de patrocínio de publicações, ou quando você fala ali no caso de Código Penal. Como são leis antigas, né, e acabam sendo arcaicas, e quem legisla sobre isso acaba não tendo conhecimento dessa realidade de redes sociais, as coisas parecem não estar caminhando junto, né? Então, as leis não acabam sendo, não acabam estando, como eu posso dizer, não acabam andando junto com essa nova modalidade de redes sociais, etc. Então fica aí esses pequenos problemas que os parlamentares deveriam ajeitar ali por meio da legislação. E o quarto ponto, que eu já ia me esquecendo aqui, é sobre o crime ser inafiançável ou não. O que é um crime inafiançável? Né? Muitos deles, inclusive, são imprescritíveis, como racismo, tortura, tráfico, e ali a ação de grupos armados civis ou militares contra o poder constitucional e o Estado Democrático de Direito. Né? Seria nesse caso aí que o Daniel Silveira teria entrado ao incitar esses grupos. O Alexandre de Moraes ele relembra ali que já teve grupos indo atirar fogos de artifício no Supremo Tribunal Federal e que isso poderia acionar esse tipo de grupo a cometer algum ato ali no Supremo Tribunal Federal. Mas também, por outro lado, o Supremo também já usou interpretação muito expansiva no caso do Delcídio do Amaral, que foi preso, né? Também, na época, enfim, teve um flagrante dele ali, né? A questão do vídeo, mas ele foi preso preventivamente. Enfim, essas 4 questões aí tem bons pontos até para defender ou para contrariar essas decisões. Mas o que há de consenso final para a gente terminar o vídeo aqui é de que se os 11 ministros decidiram por aquilo, consideraram aquilo constitucional, resta-nos obedecê-los, né? Até se 6 ministros tivessem decidido ali por 6-5, constitucional seria essa prisão. Então, enfim, tem de saber respeitar ali a decisão do Supremo Tribunal Federal. A Câmara dos Deputados, por outro lado, também tem autonomia para poder relaxar ou não a prisão do Daniel Silveira, mas o que fica claro, né, nítido para qualquer um que liga Lé com Cré, é de que o sujeito ele tem que responder pelos crimes que ele cometeu ali no vídeo, pelo que ele falou, e muito provavelmente, né, o mandato dele venha a ser cassado. Isso eu acho que não resta dúvida, e você deveria inclusive perguntar ao seu deputado se ele é a favor da cassação do Daniel Silveira,
porque, enfim, fatos não faltam sobre esse assunto. Beleza? Muito obrigado aí, compartilha o vídeo aí, me ajuda a chegar a 1.100 inscritos aqui no canal, beleza? Beijo!